Bom dia a todos. Vamos dar início ao webinar O conflito Ucrânia-Rússia e a Turquia, implicações geopolíticas e geoeconómicas. Sou diretora, dava-lhe então a palavra. Muito obrigada, Sr. Coronel. Muito bom dia. Em primeiro lugar, gostaria de saudar e agradecer as presenças do Sr. Secretário de Estado e do Tesouro, Dr. Pedro Rodrigues, e também do Sr. Presidente da Câmara de Gaia, o Dr. Vítor Rodrigues. Quero também, naturalmente, saudar e agradecer aos nossos estimados oradores, aos nossos professores convidados, o professor Dr. Vítor Bento e o professor Dr. José Pedro Teixeira Fernandes, e também, naturalmente, desejar uma excelente sessão de trabalho a ambos. Agradecer também ao Sr. Tenente-Coronel Jorge Rodrigues pela organização deste webinar sobre um tema que é muitíssimo atual. E também dar um bom dia ao Sr. Coronel Marinho Pereira, que está aí na nossa delegação no Norte e que a coordena. Bom dia também a todos os participantes, incluindo os nossos antigos auditores, é sempre um gosto revê-los, e que nos vão acompanhar nestas próximas 2 horas. Este evento vai certamente ajudar-nos a compreender melhor os contornos do papel da Turquia no contexto da guerra Rússia-Ucrânia e as suas implicações, quer no contexto geopolítico, quer no contexto geoeconómico, como o seu título o indica. E iremos também analisar o desempenho internacional da Turquia, quer na sua qualidade de parceiro, quer também como potência regional, potência esta que tem vindo a desenvolver novas parcerias, mas também a intervir em novos espaços geopolíticos. Desejo a todos uma excelente sessão de trabalhos e passo a palavra ao Sr. Tenente-Coronel Jorge Rodrigues. Obrigado, Sra. Diretora. Agradeço todo o apoio aqui às atividades de forma centralizada. E cumprimento também a Porto Business School, que acaba por ser um parceiro em várias atividades e que também ajudou na divulgação deste webinar e que esta parceria resulta no curso de Risco Geopolítico e Estratégia para Executivos, que é também uma das razões pelas quais estamos aqui, de certo modo, para sinalizar este desafiante curso que começa a 7 de março e que naturalmente podem recolher informações nos sites do IDN, da PBS, ou mesmo colocar questões através de e-mail que eu poderei responder mais tarde. Aproveito também para agradecer ao chefe de educação do IDN no Porto, Coronel Marinho Pereira, em nome dele agradecer todo o apoio à montagem do evento. Aos conferencistas, o meu obrigado pela pronta disponibilidade, ao professor Vítor Bento, reputado economista, gestor e professor do ensino superior, com um extraordinário e muito reconhecido currículo académico e profissional, que me permitam salientar uma obra das muitas e da muita atividade do professor Vítor Bento, o Strategic Autonomy and Economic Power, um verdadeiro tratado sobre a permanente centralidade da economia, da definição da balança do poder. Um verdadeiro must-read nestas áreas, sem naturalmente desprestígio das restantes obras. Mas também ao meu caro amigo, professor José Pedro Teixeira Fernandes, que tem algo a relevar. Já agora vamos ter o lançamento desta obra no sábado às 16 horas na Porto Business School, O Fim da Paz Perpétua, a ler também, muito interessante e com uma atualidade tremenda. Kant, se calhar, fica agora um pouco esquecido neste mundo e citando em Metamorfose, e que é investigador do IDN e do Hibrida Nova e co-coordenador do curso que falamos há pouco, curso de Risco Geopolítico e Estratégia para Executivo. E last but not least, naturalmente, a todos que consideraram que gastar este tempo, estes minutos nesta sessão de conhecimento, por se desafiarem, vejo caras e nomes muito conhecidos, é bom preparar eventos para todos vocês, um bem-aja. Sobre a sessão de hoje, e muito rapidamente, nós vamos abordar com a Turquia, um extraordinário autor, que é centro de eixos de conflito de Lesser e Larrabee,
num sistema de segurança euro-atlântico, mas sempre com um pé de fora, um aliado incerto, um país muçulmano, membro da NATO e candidato à adesão à União Europeia, mas que sempre procurando maximizar as suas responsabilidades como média potência ou potência pan-regional, e que alguns dizem sempre com um renovado neo-otomanismo. Como se encaixa no conflito da Ucrânia, em que pretende ser mediador e tirar alguns dividendos, mas a dura realidade de alguma forma o vai colocando em causa, e naturalmente em que todos os teatros, e eu próprio vi isso no Afeganistão, em que tinham anúncios nas ruas em que diziam estamos cá como irmãos, não estamos cá como os outros, ou seja, destacando-se bem dos restantes países da NATO que estavam em missão. E sempre foi assim nos outros teatros, eles sempre tiveram uma postura um pouco diferente. Mas também, naturalmente, e na segunda parte do webinar vamos ver um bocadinho mais longe com as megas tendências ou talvez não, cada vez mais difícil conseguir identificá-las, os impactos de conflito, as sanções, e as medidas de mitigação que já desenvolvemos a nível europeu na economia, o impacto que tem naturalmente após aquele primeiro momento de pânico. Os cenários num mundo ou num ano em que vamos ter 50 eleições, das quais as eleições nos Estados Unidos são obviamente as mais importantes, aliás, como Fareed Zakaria diria, se há ameaça ao sistema internacional liberal, ela está no interior dos Estados Unidos e nas eleições que vão decorrer na segunda parte do ano. Acompanhe os nossos conferencistas nesta viagem. Professor José Pedro Teixeira Fernando, the floor is yours. Bom dia, é um gosto e uma honra estar para mim aqui nesta conferência. Quero cumprimentar a Sra. Professora Isabel Ferreira Nunes, que desde o início apoiou esta iniciativa, obviamente também aqui o IDN no Porto, a parceria com a Porto Business School, já aqui também assinalado pelo Sr. Tenente-Coronel Jorge Rodrigues na sua amável apresentação. Cumprimento também toda a ilustre audiência que está, quer presencialmente aqui no auditório onde estamos, no Porto, pelo menos eu e o Sr. Tenente-Coronel Jorge Rodrigues, quer muito online. Bom, relativamente ao que me foi proposto aqui falar, eu vou focar a parte mais geopolítica e focada talvez até mais diretamente no caso da Turquia, que é uma peça fundamental da nossa abordagem hoje. Penso que o Sr. Professor Vítor Bento naturalmente falará depois mais da parte geoeconómica, sem prejuízo dos assuntos se intersetarem, mas que haverá aqui naturalmente complementaridade de perspectivas, poderão depois encaixar de uma forma ou de outra em termos de opinião. Se me permitem, antes de irmos aqui à questão da Ucrânia e ao posicionamento da Turquia no caso da Ucrânia, eu julgo que seria interessante e útil passar um pouco em revista a ligação antiga da Turquia com a NATO e com o Ocidente. Aliás, este primeiro slide visa mesmo focar isso, é retirado do site oficial da NATO, um aliado antigo, vem dos primeiros tempos da aliança, não é um fundador, como foi Portugal, mas está desde 52, desde o primeiro alargamento. Agora, a verdade também é que a Turquia, que entrou para a NATO em 52, não é a Turquia de hoje. Também podemos dizer que Portugal de 52 não é o Portugal de hoje, seguramente que isso é completamente verdade, não por razões exatamente iguais às da Turquia. Mas temos aqui uma declaração que é interessante quando pensamos hoje, e vamos falar aqui a seguir já um pouco disso, da atitude da Turquia, que eu classifico muito de ambivalência estratégica na questão da Ucrânia, depois mostrarei porquê, provavelmente já tem um pouco uma ideia porque é que eu estou a dizer isso. Mas esta declaração feita na altura pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros, e há aqui até uma curiosidade que liga a Portugal, a adesão foi feita numa reunião da NATO em Portugal, em 52, a Turquia aqui assume um papel de comprometimento pleno com os objetivos da aliança, de ser um aliado fiável, pleno, diríamos em sintonia com o Ocidente político que se revê nesta aliança. Bom,
A verdade é que estávamos nos tempos da Guerra Fria. Aliás, foi esse o motivo fundamental da adesão da Turquia. A primazia dos Estados Unidos era claríssima e indisputada. E a motivação fundamental para a adesão da Turquia à NATO foi o que hoje é a Federação Russa, no passado a antiga União Soviética. Isto aqui se calhar merece uma primeira explicação, porque no centro da segurança europeia há questões curiosas de passado e presente que vão reaparecendo. Se nós olharmos para o problema europeu de segurança, desde o século XIX, vemos que há aqui um jogo estratégico, obviamente, que envolve tradicionalmente as potências europeias do Ocidente, britânicos, franceses, depois alemães também. Mas quando vamos para o leste, quando a parte da Europa que entra no imenso continente euroasiático, aparecem tradicionalmente, hoje, Federação Russa, Turquia, no passado, Império Russo, Império Otomano. Em parte, a NATO e esse sistema de segurança euroatlântica que se desenha da NATO é o prolongamento dessas lógicas e lutas do passado europeu do século XIX. Isto é uma coisa curiosa, porque na lógica do século XIX e até ao início do século XX, fundamentalmente, o que acontecia era que o país que mais vezes acabava por ser aliado do Império Otomano contra a Rússia eram os britânicos. Por lógicas de poder da época, por lógicas que isso favorecia mais o seu império colonial, também por não ter interesse numa Rússia forte no flanco sudeste e a ameaçar até as portas da Índia. Bom, a verdade é que há um momento que baralha isso, que é o da Primeira Guerra Mundial, onde o Império Otomano aparece contra as potências ocidentais. Aliás, é o fim do Império Otomano aí. Mas isto é retomado depois na Segunda Guerra Mundial, já não pelos britânicos a assumirem como protetor do Império Otomano, agora a Turquia, mas dos americanos. Portanto, este sistema de segurança no qual aparece a Turquia é largamente um sistema anglo-saxónico. É largamente uma lógica de segurança anglo-saxónica e uma visão do mundo anglo-saxónica. Quem encaixou bem numa outra forma, antes da NATO, numa certa lógica do Império Otomano, e que encaixou também muito bem nos interesses ocidentais da Guerra Fria, não apenas americanos, obviamente, nem anglo-saxónicos, em geral da Europa, mas encaixou também muito bem no interesse da Turquia, porque se há Estado que realmente sabe bem o que é ter guerras com a Rússia e perdê-las, é o Império Otomano-Turquia. Praticamente no passado foi sempre derrotado. Isto levou a Turquia à NATO, ou seja, para além do interesse ocidental, de obviamente também ter um país com o valor estratégico que a Turquia tem, numa posição onde tem os estreitos, onde está entre a Europa e a Ásia, no flanco também sudeste e essas coisas, a Turquia receava fundamentadamente que Stalin reconstituísse o império. Isto é a figura do Ministro dos Negócios Estrangeiros, podemos avançar. Stalin reconstitui-se o império no fundo dos czars, tal como tinha feito com a União Soviética, quando ela avança depois sobre os Estados europeus, com os bálticos, etc. É isto que está no centro da Turquia na NATO. O que tem a sua ironia vendo hoje a relação Turquia-Rússia e a questão da NATO. Bom, claro que aqui vêm as imensas alterações do mundo que entretanto ocorreram, e isto leva-nos agora ao presente. Porque é que, quando nós hoje olhamos para a guerra Rússia-Ucrânia, não vemos a Turquia como um pilar claro do Ocidente político? Não vemos. Vamos chamar as coisas pelos nomes. Vemos a Turquia a jogar em vários campos. É certo que não está em rota de colisão com a NATO, mas também não está comprometida abertamente com a NATO nem com a lógica do Ocidente político. Eu lembro e conhecem-na, será aqui explicado. Foi claramente condenação da Rússia, foi fornecer em massa equipamento à Ucrânia, foi também apoio financeiro e sanções económicas. Ora, o que nós sabemos, isto foi delineado no âmbito da NATO, do G7, das Nações do Oceano Político, é que a Turquia condenou, ok? Mas sempre se distanciou destas atitudes, vamos chamar mais assertivas, mais claramente de condenação da Rússia, mais claramente
Ucrânia. O que pode ter várias interpretações, vemos aqui isto até aparecer aqui na TASS, TASS, a agência russa, eu fui buscar de propósito isto para mostrar também aqui algum grau de satisfação da Rússia relativamente a essa questão. Penso que há aqui só um problema de passar o slide. Ok, muito bem. Este presta-se mais a leitura, mas aqui nós entramos aqui numa questão interessante que está no cerne aqui da minha exposição também, que é a seguinte. A Turquia é de facto um parceiro antigo, é de facto um aliado, mas é também de facto um país que segue uma lógica estratégica muito própria, que foi construindo uma relação com a Rússia anterior aqui à guerra da Ucrânia. Fundamentalmente o marco é talvez a Síria, onde devem-se lembrar que no início da guerra da Síria, porque isto é importante para depois contextualizarmos, Rússia e Turquia estavam clarissimamente em campos opostos. Porque o Erdogan estava larguissimamente empenhado no campo que pretendia derrubar o Assad, e a Rússia estava no campo contrário. Por volta de 2015, a Rússia intervém diretamente a convite do Assad. E há até um incidente que se deve lembrar, com um avião russo que é numa zona limítrofe, ali abatido, que azedou e de que maneira há relações entre os dois Estados, mas gradualmente vimos uma reviravolta da Turquia. Que de uma hostilidade até essa presença da Rússia se foi-se acomodando à presença russa na Síria. Depois aparece um segundo ponto de viragem que também explica isto, que é a tentativa de golpe de Estado de 2016, na qual Erdogan contaria provavelmente com um apoio mais firme do Ocidente, mas a ideia que passou é que o Ocidente não se preocuparia demasiado se ele fosse afastado. Também por tudo o que o Erdogan fez e ambiguidades que já estava a fazer. Vladimir Putin foi dos poucos que apareceu aqui, de alguma forma, a condenar logo claramente essa tentativa, e a partir daí Erdogan entra numa relação de interesses pragmática com a Rússia, ou seja, a data talvez chave é 2016. Uma relação, no fundo, onde procura também construir aqui algumas pontes com a Rússia. Naturalmente que isto não significa que haja uma proximidade de confiança entre os dois Estados. Eu julgo que não há. Há aqui uma coreografia de alguma simpatia, mas isto faz parte destas questões políticas. O que eu penso que foi construído é uma relação de conveniência para a Rússia, que naturalmente procura sempre dividir a NATO e o Ocidente, e se tiver países da NATO e do Ocidente, ainda por cima um com importância estratégica, como é notoriamente a Turquia, que vão alinhando ou pelo menos compactuando com os seus interesses, isto claramente é vantajoso. E devo lembrar, pois, a seguir, isto até levou a Turquia a comprar aquele sistema de mísseis de defesa antiaérea, o S-400, e isso irritou completamente os Estados Unidos em particular. Bom, desculpem haver aqui um problema com os slides, mas eu vou continuando o raciocínio, independentemente dos slides, não altera muito. Isto então levou a uma relação ainda de mais proximidade, entenda-se, conveniência, sempre com desconfiança, obviamente, entre os lados, mas de conveniência, e degradou as relações com a NATO do Ocidente. Bom, mas o que acontece também é que o seu posicionamento dá-lhe muitas vantagens de jogar em vários campos, no campo europeu, no campo asiático, no Mediterrâneo Oriental, no mundo islâmico, mas se isso é em muitos casos um trunfo, indiscutivelmente em muitos casos é um trunfo, também não invulgarmente traz problemas para a Turquia. Eu não foco aqui, mas penso que toda a gente está com clareza a ver mentalmente o mapa da Turquia.
E se o ambiente da Turquia, quando se olha para o lado ocidental, é estável, porque tem a União Europeia, apesar de tudo há ali tensões com a Grécia, mesmo assim, menos com a Bulgária, mas com a Grécia, mas as fronteiras são muito mais complexas, porque temos Síria, temos Iraque, temos o Irão, temos o Cáucaso, não é? Portanto, são tudo pontos de atrito, os quais permitem à Turquia, em parte, projetar a sua influência, mas também permitem problemas que se transponham para a Turquia. Há um problema, obviamente, que é bem conhecido, que também tem alimentado estas lógicas contraditórias de sintonia entre a Turquia e os seus aliados ocidentais. É o problema curdo. O problema curdo é, como sabem, o problema curdo, e vou avançar agora, desculpem, nos slides, e focar na parte que estava a referir, a esta ambivalência. O problema curdo é isoladamente a questão de segurança mais importante da Turquia, penso que de qualquer governo, seja Erdogan ou outro qualquer. Simplesmente ele não é visto da mesma forma no Ocidente e na Turquia. Na Turquia, tipicamente os governos, seja o Erdogan, seja os governos secularistas, os movimentos curdos que mais pró-autonomia ou independência são grupos terroristas. É o discurso que a Turquia faz. No Ocidente, embora se considere que há ali, de facto, há alguns grupos que podem ser qualificados à volta do PKK com esse nome, mas reconhece largamente a questão curda como uma questão de um povo, um grupo étnico, um povo que merece um tratamento de uma minoria, eventualmente até alguma autodeterminação. Bom, isto irrita, obviamente, completamente a Turquia, não é novo, mas com a guerra da Síria amplificou-se. E chegamos, então, isto só para contextualizar, à invasão da Ucrânia. E com um dirigente com as características do Erdogan, que construiu uma política externa, inicialmente supostamente zero conflitos, mas depois largamente intervencionista de alguma forma, e que, sobretudo, parece-me que o que melhor classifica a atitude dele é tentar tirar vantagem sempre que surge uma situação nova, nós temos aqui uma ambivalência que é, por um lado, pela positiva, podemos dizer que ele construiu uma política externa balanceada, ou seja, procura equilibrar o interesse da NATO, os seus aliados ocidentais, com outros interesses próprios da Turquia. Esta é a visão positiva. A visão crítica diz-nos que isto é uma espécie de jogo duplo, no sentido em que não é um aliado fiável e que podemos contar ou não, depende das circunstâncias. Bom, cada um fará, obviamente, a avaliação, porque isto tem um lado subjetivo também. Então a guerra da Ucrânia trouxe mais uma vez problemas para a Turquia. Obviamente ter um conflito na proximidade é sempre um problema, mas uma oportunidade estratégica que penso que um dirigente como Erdogan, que é hábil estrategicamente, independentemente do que se possa pensar dele, procurou tirar partido. Fez várias coisas que agradaram ao Ocidente e fez várias coisas que não agradaram nada ao Ocidente, como sabem. Bom, uma das que agradou ao Ocidente, por exemplo, está aqui. Fechou os estreitos. A Turquia tem, cá está o seu valor estratégico, tem desde o Tratado da Convenção de Montreux 36, aqui um papel importante, os estreitos passam aqui no fundo da Turquia, mas depois há obviamente países, desde logo a Rússia, que têm também o Mar Negro, a zona costeira, portanto há aqui a questão da circulação marítima. Bom, fechou os estreitos, entenda-se à navegação de guerra, aos navios de guerra. Bom, isto, claro, que agradou o Ocidente, porque foi interpretado como criando problemas à frota russa no Mar Negro e essas coisas. Bom, em parte isso é verdade, mas, ao mesmo tempo, também recentemente, por exemplo, os britânicos tentaram enviar um navio, já não me recordo exatamente com que finalidade, para ajudar a Ucrânia, que os turcos consideraram ser um navio de características militares, portanto também não deixaram passar. Não. Cá está, joga para um lado, joga para o outro. Ao mesmo tempo, no início, condenou a invasão, aqui mais ou menos em sintonia, mas distanciou-se clarissimamente das sanções. Uma das coisas que nós vimos no início também, aqui estão os mapas então da sua posição estratégica no Mar Negro, mas uma das posições que nós vimos, estes slides em parte foram ultrapassados, uma das posições que nós vimos foi, mais curiosas, foi o fornecimento de material militar à Ucrânia. Bom,
os drones, uma das armas que tem estado mais em foco. Uma das coisas que nos surpreendeu, e na altura positivamente, foi o que foi enviado pela Ucrânia para a Turquia. Bom, da Turquia para a Ucrânia, desculpem. E até o papel que teve no início, num país que praticamente não tinha força aérea nenhuma. Bom, mas a verdade é que se isso teve um papel positivo, também sabemos que, não fornecendo a Turquia material militar diretamente à Rússia, não tenho informação nenhuma, julgo que nem há nesse sentido, mas fecha os olhos à triangulação de comércio que chega à Rússia. Como sabem, há vários sinais, e mais que sinais, para as coisas mais ou menos estabelecidas, que a Rússia tenta obter as peças, os equipamentos em países terceiros, ou seja, há as sanções económicas do Ocidente, portanto não é possível uma venda direta, mas países da Ásia Central, países como a Turquia, não estão a ser sancionados, portanto podem comprar equipamentos, têm peças que interessam para a substituição de outras peças ou para fabrico. E houve centenas de empresários russos que se estabeleceram na Turquia, e o comércio entre a Turquia e a Rússia aumentou de que maneira nos últimos tempos. Isto não é um acaso, nem num país com as características da Turquia e com o governo com Erdogan se pode dizer que não tivesse conhecimento, não é? Portanto, tudo isto obviamente é sinal de uma postura, há um conflito, traz-nos alguns problemas, eu vou tentar minimizá-los, até aqui tudo normal. Qualquer Estado acho que legitimamente teria o direito de fazer isso, mas a questão vai mais longe. É como é que eu ganho com isto? Eu acho que a lógica estratégica da Turquia não é apenas como eu minimizo riscos de segurança. É seguramente. É como é que eu ganho com este conflito. E eu diria que até agora está a ganhar em muitos campos. Primeiro, está a ganhar economicamente. Obviamente também sofre algumas consequências, é evidente, o aumento do preço da energia, etc., mas também se tenta colocar como uma hub de energia, se calhar o professor Vítor Bento falará disso depois, fez uma coisa que teve um valor objetivamente bom, facilitou o acordo dos cereais, cá está pela positiva ao seu papel, mas ao mesmo tempo é também um dos países pelo comércio que tem facilitado de alguma forma a vida à Rússia. E eu diria, aliás há aqui alguns slides que focam isso, isto parece não estar a avançar novamente da melhor maneira, ok? Cá estão aqui os equipamentos, os drones de uma empresa que até com ligações à família Erdogan. Portanto, isto não é apenas ajudar a Ucrânia, é usar a Ucrânia como uma montra para mostrar as capacidades militares da Turquia no interesse da NATO e sobretudo no interesse da Turquia, ou seja, isto tem vários campos. Não estou a dizer, mais uma vez, que a NATO também não pode ganhar com isto e que isto não tem vantagens de parceria para a NATO. Tem. Simplesmente vai mais longe, isto é a ambiguidade desta questão. Porque nós, por exemplo, vamos às indústrias de defesa turcas, à página mais ou menos oficial, e vemos isto apresentado como é normal, indústrias de defesa, mas com o argumento que isto foi chave no sucesso, por exemplo, na guerra Arménia-Azerbaijão. Como argumento de venda militar. Portanto, um dos objetivos, seguramente, da Turquia é usar este conflito para mostrar também que já subiu na escala do seu material militar e encontrar clientes, cá está, encontrar clientes noutros mercados. Em parte é o que outros Estados também fazem, tudo normal, desde que isto não vá parar a Estados em rota de colisão com o Ocidente. E aqui vem, na minha opinião, uma questão, mais uma vez, da ambiguidade da Turquia. Aqui o slide mostra as ligações económicas que eu estava a referir. A ambiguidade da Turquia, porque a Turquia, de facto, tem muitas ligações, nomeadamente ao mundo árabe islâmico, entra até em territórios, por exemplo, africanos, eu posso referir um pouco isso, que saem fora do espaço usual da Turquia. Mas alguns interesses da Turquia encaixam muito bem no Ocidente e são uma mais-valia. Por exemplo, as missões, se calhar, no Afeganistão, ter uma força turca é uma mais-valia. Julgo que, apesar de tudo, há um ganho da Turquia conseguir falar, no caso aqui da Ucrânia, com os dois. Maria, talvez uma mais-valia clara, porque, apesar de todas estas ambiguidades, consegue falar diretamente com Putin, consegue falar diretamente com o Zelensky. Pode ter um papel aqui menos, sim, cerca de 5 minutos. Bom, abreviando então um pouco, mas sem coartar a ideia. Eu peço desculpa por esta interrupção no som, mas retomando então a ideia.
Só uma nota rápida para concluir o que eu estava a referir. O caso da adesão da Suécia e da Finlândia mostra bem a situação e até da hipotética adesão digo hipotética porque na minha opinião é uma interrogação muito grande, da Ucrânia. A Turquia, no caso, separando duas questões, no caso da Suécia e da Finlândia, se tivesse uma atitude similar à do resto da generalidade da Aliança, tinha desde logo congratulado-se com a vontade desses Estados e teria feito rapidamente um processo de aprovação e ratificação. Na realidade, como sabem, não foi isso que aconteceu. A Hungria também tentou fazer uma coisa parecida, mas numa outra lógica. Na realidade, o que a Turquia fez foi, mais uma vez, na minha opinião, colocou a pergunta estratégica. A Suécia e a Finlândia, se a Suécia quer entrar, o que é que eu ganho com isto? O que é que eu ganho com isto? E percebeu que tinha a ganhar bastante, porque é um Estado com poder económico, em ascensão militar, uma posição estratégica que a NATO não se pode dar ao luxo, ainda por cima com um conflito com a Rússia, de a deixar cair. É o timing ideal para quem tem este quadro mental tirar vantagens estratégicas para, vamos aqui, se quiser entrar numa lógica transacional. Portanto, eu quero que a Suécia deixe de acolher refugiados curdos, eles chamam-lhe terroristas, ok, mas na realidade a linguagem acho ocidental seria refugiado, e conseguiu. Conseguiu, por muito que a Suécia venha dizer, embelezar a coisa, conseguiu que a Suécia fizesse uma volta a 180 ou 360 graus nas suas políticas. A Finlândia foi um caso mais fácil de resolver e conseguiu aparentemente também dos Estados Unidos voltar-lhe a fornecer um equipamento militar mais sofisticado, continua a dar muito jeito à Turquia, porque ainda não tem esse patamar, mas isso depois permite, se calhar, também desenvolver a sua indústria autóctone, depois na manutenção e até eventualmente adaptando esses equipamentos, porque tinha sido expulsa do programa dos F-35 e agora voltará a entrar. Isto foi claro que era o preço. Portanto, estamos aqui numa lógica de um aliado transacional que estará do lado se as conveniências se encaixarem e se houver compensações. Lá está, tem vantagens claras também, né, de falar com os dois lados e o lado ocidental também tem ganho com isso. As ideias finais que eu gostaria aqui de deixar, sem me alongar na exposição, mas eventualmente depois no debate, eu julgo que o caso da Turquia, deste conflito da Ucrânia, numa reflexão mais geral, nos mostra uma coisa que nós não prestamos muita atenção. Quando nós falamos da política mundial, normalmente focamos muito nas grandes potências, nos Estados Unidos, na China, na Rússia, compreensivelmente na União Europeia. Bom, nesse jogo, obviamente, de grandes potências, tendencialmente potências globais. Esquecemos-nos, às vezes, que há aqui um universo de médias potências, que são muitos Estados, dos quais a Turquia é claramente podemos dizer a Turquia, a Arábia Saudita, a Indonésia, o Brasil, o Irão, muito variados, com atitudes que também não coincidem, mas que são intervenientes cada vez mais importantes e eu diria que cada vez mais colocam problemas ao sistema internacional, que também podem trazer virtudes, e, sobretudo, no mundo em mudança, sentem que têm vantagens sempre com esta mudança. Portanto, num mundo que acaba por estar a ser pelo menos mais multipolar, ainda não sei se estaremos na tal multipolaridade, mas que está a caminhar para isso, isto traz uma oportunidade estratégica a países como a Turquia de tentarem subir na hierarquia de poder e expandir a sua influência. Ora, esse jogo, que pode ser muito interessante para Estados como a Turquia, na minha opinião, tem um potencial grande de estabilização do sistema internacional. Por razões de ascensão desses países económicas, por razões de eles sentirem que podem entrar em discordância com a potência que é o tradicional aliado, que ela não as punirá ou não irá fazer represálias com medo que eles passem para outro campo. No fundo, colocando-se na situação da ambiguidade estratégica, desculpem, para ver quem dá mais, não é? Nisto. A verdade é que não é só a Turquia. É a Turquia, a Arábia Saudita, é uma quantidade de Estados que se andam a posicionar desta forma, que antes alguns deles eram claramente Estados alinhados no campo ocidental. Mas a Turquia mostra-nos, e aqui com preocupações para a Europa, muito isto. Vejam a preocupação que vemos nos meios estratégicos americanos já, também relativamente a isso, e que, se permitem uma expressão mais terra a terra, os Estados Unidos sentem que estão cada vez têm mais dificuldade em ter mão
em aliados que de antes eram mais ou menos claramente alinhados, mas que agora começam a jogar em vários campos sem grandes problemas e a desalinhar eventualmente quando têm aqui interesses. Não quebrando completamente a parceria, não abandonando, é verdade, não deixando de ter o seu valor estratégico, isto vale tudo para a Turquia, mas eu diria num ambiente estratégico muito mais complexo e delicado, e eu diria que a União Europeia tem ainda mais esse problema. Nota final ainda, a Turquia também tem uma expansão grande fora da sua área de influência, ou seja, este conflito da Ucrânia, a questão dos cereais e outras questões em que a Turquia está envolvida, também serviram um pouco ainda para, se calhar, reforçar o seu valor estratégico, a sua visibilidade no mundo, não é? Porque o Estado, apesar de tudo, aparecer com algum poder, que fala com os dois, conseguiu mediar o acordo dos cereais, vai de vez em quando visitando um e depois falando com o outro, que parece até, para quem não está envolvido mais emocionalmente e diretamente no conflito como nós, até a voz da razão, a voz do meio termo, não é? Isto visto para quem está distante do conflito e não tem assim particular interesse nesse, obviamente que traz vantagens esse papel da Turquia, que podem também ter interesse para o Ocidente, numa altura de uma negociação, mas seguramente para a Turquia fazem, e podem ver aqui como o país de à frente tem aumentado a sua presença internacional e até em territórios, alguns africanos e alguns até de países de influência portuguesa, que não seriam imagináveis há 10 ou 15 ou 20 anos atrás. Bom, mas em síntese, a minha ideia fundamental, e eu terminava com isto, é a guerra da Ucrânia, o conflito Ucrânia-Rússia, mostra-nos as virtudes e o lado bom da parceria com a Turquia, no sentido de ela não está, obviamente, diretamente do lado da Rússia, está a tentar também tirar vantagens disso, mostra-nos a vantagem também de haver um país da NATO que consegue falar com os dois intervenientes em conflito, de alguma mediação, mas mostra-nos também todo um lado problemático onde, se nós queremos uma atitude coesa do Ocidente político, em bloco, numa ação política coerente, por exemplo, em sanções, e alinhada para ter um certo resultado, podemos ter surpresas, não é? Podemos ter surpresas significativas, como eu dizia, que começam logo dentro da NATO, com um país como a Turquia, e depois se prolongam, mas isso depois leva-nos a outros terrenos. Neste sentido, eu acho que isto mostra como o mundo mudou. Mostra como os próprios Estados Unidos, embora sendo o líder claríssimo do Ocidente e uma superpotência global, têm mais dificuldade em impor-se nestas situações. Mostra também como a União Europeia provavelmente vai ter que lidar com muita delicadeza com a questão da Turquia, porque continua a ser um candidato oficial à adesão, que também não deixou cair, apesar de ser claro que não há interesse da Turquia em entrar, mas se não deixou cair é por razões estratégicas e porque há provavelmente a expectativa de vir a tirar vantagem surgindo o momento certo. Bom, mas depois podemos discutir naturalmente melhor essas questões para o debate. Eu terminava por aqui, até já me excedi aqui um bocadinho eventualmente no meu tempo. Dou novamente a palavra aqui ao Tenente Coronel Jorge Rodrigues, que depois dará a palavra ao professor Vítor Bento. Muito obrigado. Muito obrigado, professor José Pedro Teixeira Fernandes, aquela flexibilidade académica que temos sempre que ter, mas não foi muito tempo. Professor Vítor Bento, floor is yours, por favor, se quiser colocar-nos uma apresentação, esteja à vontade. Sim, senhor. Muito bom dia, muito obrigado. Senhora Diretora, professora Isabel Nunes, caro professor Jorge Teixeira Fernandes, senhor Tenente Coronel Jorge Rodrigues, enfim, estimada audiência, muito bom dia a todos. Começo por agradecer o convite, confesso que inesperado, para participar neste webinar e vou tentar, enfim, dentro das minhas possibilidades, não desiludir, pelo menos demasiado. Começando desde já por ver se consigo partilhar aqui uma apresentação, porque como eu dizia há pouco ao professor Teixeira Fernandes, não garanto que a minha destreza seja, porque habitualmente não recorro a apresentações em Zooms e portanto não tenho a destreza treinada. Vamos ver se vai dar para conseguir fazer isso. Se tiverem um bocadinho de paciência,
para esperar enquanto eu tento disponibilizar aqui o meu ecrã. Ok. Se não conseguir, portanto, eu prometo depois também não vos tomar demasiado tempo. Está aqui. Não sei se já estão a ver. Já estamos a ver, professor. Ok, então agora eu vou tentar ver se consigo pôr isto em tela, se consigo pôr isto em modo de apresentação. Mas se não conseguir pôr em modo de apresentação, eu acho que posso ir passando assim. Bom, desde que consigam ver, tu não conseguem ver os slides e depois se é mais otimizado ou menos otimizado é secundário. Bom, o meu primeiro ponto queria caracterizar a Rússia. Eu acho que a Rússia tem sido sobrevalorizada, portanto, sem dúvida nenhuma, a Rússia é uma potência militar, é a segunda potência militar, pelo menos em termos convencionais, é provavelmente a maior potência nuclear, ou pelo menos estará a par, o que significa que esta dimensão militar torna praticamente a Rússia um território inexpugnável e tem uma capacidade de destruição enorme, praticamente absoluta. Mas a capacidade de destruição é utilizada mais em termos defensivos do que ofensivos, porque ninguém conquista nada destruindo, portanto o seu poder militar é grande, é muito defensivo em termos digamos, de capacidade de expansão, ou utilizando uma linguagem mais estratégica, a sua capacidade para concretizar ambições, julgo que é mais limitada, e portanto o campo de ambições concretizáveis, aquilo que eu chamo de autonomia estratégica, é muito mais limitado do que aquilo que lhe concedem, porque isso vai depender muito da sua própria capacidade económica, e a Rússia, em termos económicos, é uma média economia, não tem muito pouca relevância, quer em termos de dimensão, quer em termos de especialização. E era isso que eu gostava de mostrar aqui, vários indicadores para caracterizar, no fundo, o que é a Rússia. Enfim, obviamente, em termos populacionais, enfim, a Rússia é um país muito populoso, obviamente não tem dimensões da China ou da Índia, que são claramente outliers no mundo atual, mas enfim, é uma sociedade com uma dimensão considerável, também não se aproxima da União Europeia, portanto a União Europeia é muito mais populosa, os Estados Unidos são muito mais populosos, mas enfim, é uma média potência. Mas agora quando entramos, por exemplo, no PIB, quando entramos para comparar o PIB, seja o PIB medido em dólares americanos, que são as barras azuis, seja medido em paridade de poderes de compra, que são as barras cor de laranja, portanto, claramente a Rússia está fora, digamos, das grandes potências. Portanto, nós temos aqui os Estados Unidos, depois temos a China, medida em paridade de poderes de compra, a economia chinesa já é superior à americana, medida em dólares continua a ser inferior, depois temos aqui a União Europeia como um todo, os 27 países da União Europeia, que já são inferiores à China, quer em termos de dólares, quer em termos de paridade de poderes de compra, e depois temos a Rússia aqui, abaixo da França, e portanto mais ou menos ao nível da dimensão da Itália, obviamente também pesando mais em paridade de poderes de compra do que em dólares, o que significa, portanto, que a sua moeda é fraca, e portanto, em termos de PIB, como podem ver, portanto, a sua capacidade é muito limitada. Se quisermos ver em termos de riqueza acumulada, que é este novo gráfico, a mesma coisa. Portanto, e aqui a riqueza tem várias componentes. Aquilo que o Banco Mundial considera como riqueza, que são os indicadores da barra azul, isto acumula capital humano, acumula recursos naturais, acumula capital produzido, que é aquilo que nós na gíria chamamos de capital produtivo, é o capital utilizado na produção e as reservas externas em termos líquidos. E, portanto, isto tudo somado, como podem ver, temos aqui os Estados Unidos, temos aqui a China, temos aqui a União Europeia, temos aqui o Japão, temos aqui a Alemanha sozinha e, portanto, a Rússia aparece aqui também, digamos, numa posição muito pouco relevante. A linha à cor de laranja é a riqueza medida apenas em termos financeiros, como a acumulação da poupança ao longo de vários anos e, portanto, aqui a única diferença significativa é que em termos de riqueza financeira, medida em termos relativos, a União Europeia aparece com mais riqueza
do que aparece, enfim, nas suas várias componentes. Apesar de tudo, de qualquer forma, os Estados Unidos continuam a ser o país com maior riqueza aplicada. E a Rússia está aqui numa posição muito pequena, portanto, ao nível do Canadá, do Brasil, portanto, num nível muito pequeno. Mas pior ainda do que isso é a própria composição da riqueza. Portanto, se nós olharmos aqui para a composição da riqueza, portanto, onde temos o capital humano a azul, os recursos naturais a cor de laranja, o capital produzido ou produtivo a cinzento e depois as reservas líquidas a amarelo, nós podemos ver aqui que grande parte da riqueza russa, contrariamente às outras grandes potências, são recursos naturais. Ou seja, portanto, é o que extrai da terra, não é riqueza construída. E portanto, é mais exaurível. Se olharmos aqui para a estrutura da riqueza nacional, portanto, das várias componentes de riqueza, utilizando os Estados Unidos como benchmark, isto é, isto aqui não está em valores absolutos, está em valores comparados com os Estados Unidos, em números índices. Os Estados Unidos representam 100, portanto, em termos de capital humano, Estados Unidos 100, em termos de recursos naturais, Estados Unidos 100, em termos de capital produzido, Estados Unidos 100. E, portanto, como é que os outros países comparam? E aquilo que nós vemos, por acaso, isto deve ter uma coisa aqui errada, porque a China não tem esta dimensão de recursos naturais. Portanto, deve ter aqui um erro aqui no caso da China. Mas, portanto, na Rússia, portanto, aquilo onde a Rússia se destaca, de facto, tem recursos naturais. Tudo o resto, o capital humano e o capital produzido, portanto, a Rússia está muito aquém dos outros países. Bem, a China tem de facto recursos naturais, não tem na energia, mas tem nomeadamente em minerais e sobretudo em minerais raros, portanto tem de facto mais. Mas de qualquer das formas é significativo que em termos de capital humano a China tem potencial de capital muito, muito elevado, coisa que a Rússia não tem. Depois outra coisa também interessante, e isto aqui é mais até para comparar com a China do com a Rússia, se nós, portanto, os Estados Unidos têm uma dimensão em termos de vários recursos inferior à China, nomeadamente em termos de população, digamos que a população americana é cerca de um quarto, um quinto da população chinesa. Se os Estados Unidos têm uma economia de dimensão igual ou ligeiramente superior à chinesa, isso significa que tem um nível de eficiência muito maior. Portanto, o nível de eficiência dos Estados Unidos é cerca de 4 a 5 vezes o da China. E, portanto, o grande diferencial de poder que os Estados Unidos hoje têm, nomeadamente face à China, deriva da sua eficiência económica. Se a China conseguisse emular a eficiência económica americana, portanto, ter o mesmo nível de produtividade, isso dava-lhe este valor, isto é, mais uma vez, aqui estamos a utilizar números índices, portanto, os Estados Unidos representam 100, a economia hoje, medida em paridade de poderes de compra, portanto, da chinesa está praticamente a par dos Estados Unidos, mas se a China conseguisse ter a eficiência dos Estados Unidos, tinham uma economia 4 a 5 vezes superior à dos Estados Unidos. Portanto, a grande vantagem é dos Estados Unidos e a China tem vindo a encurtar esta distância e, portanto, convém ter isso presente. A Rússia, mesmo que conseguisse emular a eficiência dos Estados Unidos, ficaria muito abaixo, quer da dimensão económica dos Estados Unidos, quer da dimensão económica da União Europeia. Por outro lado, se quisermos olhar para a estrutura produtiva, e olhando, por exemplo, para a composição das exportações, nós vemos que enquanto quer a China, quer os Estados Unidos têm uma componente muito grande de manufaturas, as manufaturas pesam muito nas suas exportações, no caso da Rússia, o potencial de exportação de manufaturas é mínimo e, no entanto, é muito dependente de importações de manufaturas. Portanto, o que mostra que quer o consumo, quer a estrutura de consumo russa, quer a própria estrutura produtiva, depende muito da capacidade de importar manufaturas, nomeadamente do Ocidente. E, portanto, isto torna uma economia dependente e vulnerável.
basicamente, a sua estrutura exportadora assenta, enfim, como é conhecimento trivial, basicamente nos bens primários, na energia primária, portanto, no petróleo e no gás, como se pode ver aqui, portanto, onde a Rússia claramente se destaca em termos de peso de exportação, é portanto, em produtos primários, portanto, com pouco valor acrescentado. E, portanto, isto limita. Se quisermos ver em termos de evolução histórica, nós temos aquilo que foi a evolução histórica ao longo do tempo, temos a azul os Estados Unidos, a cor de laranja a União Europeia e a amarelo a China. Portanto, claramente, quer a União Europeia, quer os Estados Unidos têm vindo a perder peso na economia mundial, peso que tem sido ganho basicamente pela China. O que é que acontece à Rússia? A Rússia, quer em termos da União Soviética, que é esta linha verde, quer em termos da Rússia propriamente dita, portanto, essa perdeu significativamente e não tem ganho. Portanto, não tem-se mantido, o seu peso na economia mundial tem-se mantido a um nível muito pouco relevante. Isto é medido, aqui é medida em dólares, portanto, basicamente a fotografia é a mesma, mas, enfim, apenas a base de comparação é diferente. E se quisermos olhar para uma comparação histórica muito mais longa, indo ao século XIX, portanto, a 1820, que é quando começa a haver dados comparáveis, o que nós vimos aqui é que, portanto, no início do século XIX, a China tinha um potencial concretizado muito grande, os Estados Unidos ainda eram uma potência em ascensão, aqui. Depois, em meados do século XX, depois da Segunda Guerra Mundial, claramente os Estados Unidos emergem como uma grande potência económica, portanto, onde a China perde um peso considerável, e nesse período, a seguir, em meados do século XX, a União Soviética, enfim, tem uma dimensão significativa em termos das grandes potências mundiais. De então para cá, o que aconteceu é que a Rússia, portanto, com o fim da União Soviética, a Rússia hoje passou a uma pequena potência económica, portanto não tem relevância económica e não tem grande capacidade de sustentar outro tipo de ambições. Se formos ver, por exemplo, em gastos de defesa, enfim, admitindo que é muito difícil ter estatísticas muito fiáveis sobre gastos de despesa, sobretudo relativamente a países menos abertos, mas estes são os dados públicos que existem da CIPRI, portanto nós temos aqui os Estados Unidos, temos a China, temos a União Europeia somada. Este valor da União Europeia é mais uma soma aritmética do que um índice de poder propriamente dito, porque este poder não é unificável, portanto isto é um poder muito disseminado, mas de qualquer das formas está aqui. E aqui temos a Rússia, portanto o gasto em defesa da Rússia em termos absolutos é muito inferior a qualquer destes blocos. No entanto, e é o que os números a encarnado indicam, o peso no PIB já tem o maior peso no PIB e, portanto, a Rússia, gastando muito menos do que os seus grandes competidores estratégicos em defesa, tem um esforço social muito maior. E eu, a esse propósito, recordo uma declaração de Deng Xiaoping em 1984, ainda no tempo da União Europeia, da União Soviética, num discurso que ele fez, enfim, para visitantes ocidentais, dizia ele que soube que a URSS, portanto, a União Soviética, aloca cerca de 20% do PIB à defesa. Com um fardo tão pesado às costas, o país ficará inevitavelmente abatido. E, de facto, ele de alguma forma pressagiava a insustentabilidade da economia soviética, tendo que dedicar montantes crescentes e insustentáveis de recursos do país dedicados à defesa para poder emular a capacidade militar dos Estados Unidos, iria no fundo destruir socialmente a Rússia, a União Soviética, como acabou por acontecer, portanto, com o colapso da economia. A Rússia é importante, enquanto fornecedor de energia e, portanto, faz parte da chamada elipse estratégica da energia, portanto, esta elipse onde se situam cerca de 70% das reservas comprovadas de petróleo e gás, no fundo que junta a Rússia aos países
aos países do Médio Oriente produtores e portanto, enfim, como disse, é uma elipse geográfica e que tem um poder estratégico importante, e a Rússia faz parte dessa elipse, e obviamente o seu poder decorre muito da capacidade de fornecimento de energia, mas isso é ao mesmo tempo também uma vulnerabilidade, porque a torna muito dependente de um único produto. Portanto, isto, enfim, só para dar a ideia, eu vou tirar esta projeção, porque ela já não faz falta. Se eu conseguir tirar, se não conseguir tirar, também não há crise. Enfim, acho que não estou a conseguir tirar, não há crise, ela ficará aí. Portanto, dito isto só para ajudar, no fundo, a caracterizar aquilo que é a Rússia, e eu fico por vezes surpreendido com o excesso de preocupação que existe com a Rússia, que é uma potência regional. Em termos mundiais, a Rússia não tem a importância que nós aqui passamos o tempo a atribuir-lhe. A sua própria capacidade, insisto neste ponto, de concretizar ambições é muito limitada. Portanto, o número de ambições, a dimensão das ambições concretizáveis pelas capacidades disponíveis pela Rússia, e onde a economia tem uma base fundamental, é muito mais limitada do que aquilo, enfim, da retórica que nós ouvimos repetidamente. Bom, o que é que pediram para falar de economia e, portanto, das consequências expectáveis do conflito na Ucrânia, os impactos que isso possa ter ao nível dos realinhamentos económicos e geoeconómicos, e mais uma vez, obviamente, tirando quem está mais diretamente envolvido e quem está, portanto, no círculo envolvente do conflito, onde as consequências económicas são muito poderosas, para o conjunto do mundo, passado o primeiro impacto, que foi a necessidade de redirecionar as fontes energéticas, nomeadamente da Europa. Portanto, a Europa passou um período de grande ansiedade, como sabem, em 2022, com a necessidade de realinhar as suas fontes de energia, dada a grande dependência que tinha da Rússia, e isso, na altura, chegou a ser receado, ser um obstáculo de difícil transponibilidade e portanto, que iria aumentar bastante a vulnerabilidade europeia. O que é certo é que, basicamente, esse realinhamento está feito. Portanto, a Europa hoje tem outras fontes de fornecimento de energia, e a Rússia teve que procurar outros mercados, teve que redirecionar também, digamos, a sua oferta para outros locais, mas o impacto global não foi dramático, nem vai ser muito duradouro em termos de perturbação dos grandes equilíbrios económicos e do funcionamento da economia em geral. Também houve uma perturbação no fornecimento de outros bens primários, nomeadamente cereais, mas também isso que se chegou a antecipar como podendo ser uma fonte generalizada de fome no mundo, acabou por não se concretizar. Houve redirecionamento de fornecimentos e portanto, de fontes de abastecimento, e portanto permitiu que os países dependentes da importação de cereais acabassem por ver as suas necessidades satisfeitas. Curiosamente, embora isso não seja aqui o ponto relevante, um dos grandes ganhadores económicos desses realinhamentos foram claramente os Estados Unidos, portanto que tiveram a possibilidade de suprir parte das faltas deixadas pelo fornecimento energético da Rússia à Europa e no fornecimento de cereais ao resto do mundo. Portanto, foram claramente uns grandes ganhadores. Mas, em termos de reequilíbrio, para além deste redesenho aqui mais local, em termos dos equilíbrios geoestratégicos do mundo, não me parece que tenha vindo, ou pelo menos geoeconómicos, tenha vindo deste conflito em particular, uma grande consequência de uma grande dimensão ou de uma grande durabilidade. Há outros que sim, e eu depois já falarei dos outros, e de facto nós estamos num processo de grande realinhamento. Eu não gosto da palavra geoeconomia, mas também não tenho uma melhor. De grande realinhamento geoeconómico, e estamos de facto a ter. O mundo está numa mudança muito significativa desse ponto de vista, quer do ponto de vista económico, quer do ponto de vista estratégico em geral, e isso sim, isso tem consequências e vai ter consequências mais profundas, mas isso eu depois já falarei sobre isso. As consequências de segunda ou terceira derivada deste conflito que estamos a falar vai ter consequências importantes para a Europa. Portanto, a Europa sim, a Europa vai sofrer reajustamentos consideráveis na sua forma de funcionamento. Desde logo,
a necessidade de um maior enfoque na defesa. Portanto, deste conflito ressaltou aquilo que toda a gente já sabia, que só que fingia que não dava atenção ou que isso não era importante, não era relevante, é que a Europa não tem capacidade de defesa própria. Portanto, a Europa tem um excesso de dependência dos Estados Unidos, portanto, sempre confiou na proteção, na asa protetora dos Estados Unidos, e isso permitiu-lhe dedicar recursos a outras finalidades, e nomeadamente, portanto, a Europa teve a capacidade de desenvolver um modelo social invejável, enfim, pelo resto do mundo e com grande sucesso para os europeus, mas não nos podemos esquecer que uma parte desse modelo social foi financiado pelos Estados Unidos ao garantir a segurança da Europa e, portanto, dispensando a Europa de investir na sua defesa e, portanto, podendo dedicar recursos à concretização de objetivos de ordem social. Isso vai mudar. Vai mudar por várias razões. Uma delas, portanto, que obviamente há uma consciência que a Europa vai ter que ter uma maior capacidade de defesa e depois porque nos Estados Unidos, e não precisamos de ir ao Trump, nos Estados Unidos começa a haver um incómodo muito grande com digamos, o investimento que têm que fazer na defesa da Europa, sobretudo quando os próprios Estados Unidos começam a ter, não, já têm há muito tempo, interesses estratégicos noutras áreas geográficas e que para eles são muito mais importantes em termos da disputa geoestratégica mundial, porque o grande competidor dos Estados Unidos não é a Rússia, o grande competidor dos Estados Unidos é a China é que é o grande challenger da potência dominante no mundo. A Rússia é um problema basicamente europeu, é uma perturbação europeia, mas não é uma perturbação significativa à escala mundial. E os Estados Unidos, enfim, que também têm limitações naquilo que podem investir, e eu recordo que, salvo erro, em 2010 houve algumas declarações interessantes, quer do chefe de Estado-Maior-Geral das Forças Armadas dos Estados Unidos, que na altura era o almirante qualquer coisa Milken, salvo erro, que, enfim, numa digressão pelos Estados Unidos, pelos vários estados, uma das afirmações que fez e que foi retida é que a maior vulnerabilidade estratégica que os Estados Unidos tinham, ou a maior ameaça estratégica que os Estados Unidos tinham, era ao nível da dívida pública. E porque, nomeadamente, isso ia constranger a capacidade orçamental de dedicar recursos à defesa. Portanto, o que significa que nos Estados Unidos a própria capacidade política de dedicar recursos à defesa é limitada, tem também os seus limites. E o próprio secretário da Defesa da altura, o Robert Gates, também fez várias intervenções, mais ou menos no mesmo sentido, não exatamente, não com as mesmas palavras, mais ou menos no mesmo sentido, isto é, que tendo os Estados Unidos, tendo o Estado americano necessidade de expandir a sua participação em várias áreas, nomeadamente em áreas sociais, isso tinha expandido quer a própria intervenção do Estado, quer a dimensão da dívida pública, que obviamente chegava a um determinado limite, também entrava em terrenos de difícil sustentabilidade e que isso era uma restrição estratégica muito importante para a própria expansão militar, da capacidade, expansão e preservação da capacidade militar americana. Portanto, os próprios Estados Unidos vão exigir cada vez mais que a Europa assuma as responsabilidades pela sua defesa, quer em termos de investimento, quer em termos de capacidade de mobilização de forças. E isto vai ter um impacto importante, de facto, na Europa. A Europa vai ter que dedicar mais recursos à defesa, vai provavelmente ter que repensar toda a sua estrutura de defesa, porque, obviamente, a estrutura de defesa que a Europa hoje tem não é somável. Portanto, uma soma aritmética não se traduz num potencial de força. Portanto, a soma aritmética não permite exprimir-se em potencial de força e, portanto, a Europa tem um potencial de força inferior à soma aritmética daquilo que é a despesa que faz ou dos recursos que tem, os recursos não estão necessariamente unificados. E, portanto, essa é uma das áreas onde vai ter que fazer, da mesma forma que vai ter mais dificuldade em continuar a apoiar e a expandir o Estado Social, precisamente pela disputa de recursos escassos que vai ter. E se isso seria difícil em qualquer circunstância, vai ser particularmente difícil quando os movimentos populistas estão a expandir na Europa e estão a ganhar peso na Europa. E, portanto, uma retração dos investimentos no Estado Social vão ser alimentação populista muito, muito séria e, portanto, vão criar problemas políticos muito sérios à Europa. Outra alteração
que esta situação vai criar na Europa é uma alteração da filosofia de regulação económica que existe na Europa. A Europa assumiu-se ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, como o epítome do liberalismo económico. Portanto, tem uma política de concorrência que é aquela que adere mais proximamente às teorias liberais, e eu acentuo a parte das teorias para distinguir da prática, porque poucos países seguem esse extremo europeu, portanto, nas próprias políticas de concorrência e nas regras que impõem à concorrência económica no espaço europeu, e dentro dessa filosofia há a própria abordagem das ajudas de Estado. Isto é, a Europa tem uma visão também de um extremismo liberal relativamente às ajudas de Estado na economia, e tudo isso vai ter que ser revisto para poder apoiar, nomeadamente para poder apoiar as indústrias de defesa e para poder, no fundo, concorrer com as outras potências. Ora bem, o que é que está a acontecer? Aquilo que vai provocar alterações significativas é o realinhamento mundial, mas que decorre mais do peso da China, decorre mais da ascensão da China e da necessidade de conter essa ascensão, da necessidade ocidental de conter essa ascensão. Isso é que está a levar a um redesenho muito, muito significativo de toda a arquitetura económica mundial. E o que nós temos estado a ver, mesmo depois da guerra na Ucrânia, é que o comércio internacional não teve redução significativa. Portanto, os níveis de comércio mundial não tiveram um arrefecimento significativo como chegou a ser antecipado. Mas aquilo que é muito visível, já eu não tenho aqui números para partilhar, mas podem crer que isto já está a acontecer de uma forma muito clara, é que cada vez as transações entre blocos são mais internas. Portanto, as transações cruzadas entre blocos têm vindo a diminuir e as transações são mais internas entre o bloco ocidental e o outro bloco, portanto, do resto, se quiserem. E aí temos estado a assistir, em parte aqui como consequência da guerra na Ucrânia e, enfim, das reações que isso tudo implicou, assistir a uns realinhamentos que provavelmente seriam impensados há uns anos. Por exemplo, o realinhamento que a Rússia está a ter com o Irão provavelmente era impensável há uns anos atrás, porque obviamente se consideravam adversários e a Rússia tinha muito pouca simpatia pelo Irão, mas dentro desta especialização de dois grandes blocos económicos, portanto, claramente verificou-se uma aproximação muito grande entre a Rússia e o Irão, e, portanto, a Rússia entrar, portanto, nesse bloco, no grande bloco de alternativa e de oposição à economia ocidental. E isto, outra consequência que decorre do conflito ucraniano, neste realinhamento à escala mais global, decorreu, enfim, de um facto inusitado. Eu não vou entrar em juízos de valor, vou apenas referi-lo, que é a ameaça cada vez mais forte de confisco das reservas externas russas depositadas no Ocidente. E porquê é que isto é importante? Porque o Ocidente, as instituições liberais do Ocidente sempre se apresentaram, enfim, como os garantes do direito, garantes dos direitos de propriedade e portanto, levaram, digamos, a que fossem vistas pelo resto do mundo como locais seguros de estacionamento da riqueza, de estacionamento das reservas de valor. A partir do momento, digamos, em que o Ocidente utiliza o poder que tem para confiscar riqueza de outros países, isso passa a ser visto como um local pouco seguro, um local pouco confiável. Portanto, isto vai levar a que o bloco alternativo ao Ocidente vá criar instituições próprias de governance da economia mundial que se funcionem como alternativa às instâncias de governance que até aqui eram instâncias de governance mundiais, embora dominadas pelo Ocidente, mas enfim funcionavam em termos globais, mas isso vai levar inevitavelmente à emergência de estruturas de governance da economia mundial alternativas, onde esses países se possam sentir mais seguros ou menos ameaçados. Isto pode ter a ver, entre outras coisas, com as próprias moedas de denominação de parte do comércio externo. Já ouviram falar, obviamente, nas tentativas
que a China tem tido de projetar a sua moeda como moeda comercial. Isso não vai ser fácil, dificilmente a moeda chinesa pode conseguir ter estatuto de moeda de reserva internacional, entre outras coisas porque a China tem controle de capitais, portanto a sua moeda não é convertível e para poder tornar a moeda convertível e para poder prescindir de controle de capitais tinha que ter alterações políticas internas que obviamente o país não está disposto a aceitar, portanto esse risco de o dólar vir a ser substituído por as outras moedas à escala mundial é muito limitado, mas que à escala regional possa vir a ocorrer, isso acredito que possa de facto vir a ocorrer. E, portanto, estas são, no ponto de vista daquilo que... Por favor, de ir finalizando para termos... Eu vou já finalizar. E, portanto, este é, digamos, o grande panorama. Aquilo onde para a Rússia vai ser muito importante, enfim, eu não sou especialista, eu vou só enunciar o ponto, não vou desenvolver porque eu não sei desenvolver, mas aquilo que acho que vai ser a área estratégica fundamental para a Rússia vai ser o Ártico. O Ártico é que é fundamental, não apenas por abrir rotas comerciais e, portanto, tornar-se um centro de tráfego muito, muito frequente, como criar potencial económico de utilização de recursos, quer, por outro lado, por poder constituir uma vulnerabilidade estratégica, porque até aqui a Rússia tinha o Ártico como quem tem uma parede atrás das costas e, portanto, a sua vulnerabilidade estava apenas de um lado. A partir do momento em que o Ártico é facilmente navegável, passa a ser também uma área de exposição estratégica. E pronto, e terminava aqui, peço desculpa por me ter cedido também mais, porque nós subavaliamos sempre o tempo que vamos utilizar, achamos sempre que vamos ser muito sintéticos e depois acabamos por nos espalhar. Peço desculpa por isso. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Não foi. Nós aqui, naturalmente, temos o tempo sempre limitado, isto é mandatório e nós não conseguimos controlar tão bem como gostaríamos. Eu começaria já com duas perguntas que chegaram pela via escrita. A Olga, que fala do comércio direto e indireto que algumas empresas ocidentais mantêm com a Rússia e como isso poderá continuar a alimentar a máquina de guerra de Moscovo, e Pedro Constantino, que de certo modo há um contínuo apoio económico à Rússia através das transações de China, Irão e Coreia do Norte. Eu gostaria de ter algum detalhe mais sobre as rotas e o volume que tem passado pelo Mar Cáspio e na Sibéria. Isto vem até um pouco em linha com o tema que o professor Vítor Bento estava a abordar. Quer iniciar a resposta, professor? Eu aí não tenho muito a acrescentar porque o meu conhecimento é mais reduzido e não tenho aqui dados à mão, digamos, para poder comprovar. Claramente, aquilo que é claro, começando pela parte das rotas, claramente a rota do Ártico é uma rota que vai estar em desenvolvimento e portanto, se as condições climáticas se mantiverem em tendência atual, portanto, é uma rota cada vez muito mais navegável, não só muito mais navegável, como os próprios recursos que existem, os recursos naturais na zona do Ártico vão tornar-se mais facilmente exploráveis, mas de qualquer das formas toda aquela extensão do Ártico, mais até do que a própria rota comercial, passa a ser uma zona de convivência, e sendo uma zona de convivência é uma zona de conflito também e de apoio e de vulnerabilidade e potencial estratégico. Relativamente ao comércio direto, digamos, de algumas empresas, isso é uma coisa que vai sempre acontecer, não creio que venha também daí um problema maior, portanto a Rússia está a ser muito afetada pelas sanções, está a ser menos do que aquilo que se esperava, mas isso também já se sabe, já há estudos suficientemente conhecidos que as sanções económicas ficam sempre aquém daquilo que se espera que elas vão atingir, portanto têm sempre uma eficácia muito, muito mais reduzida, mas apesar de tudo acabarão sempre por ter alguma eficácia, nomeadamente, portanto a Rússia tem sido capaz de suprir necessidades que lhe foram fechadas, cuja satisfação foi fechada pelas sanções, tem capacidade de as suprir de forma indireta, mas isto vai ter, entre outras coisas, consequências ao nível da velocidade de suprir essas necessidades. Portanto, embora a Rússia possa continuar a ter acesso a tecnologias e a suprimentos ocidentais, não os vai conseguir ter com a mesma facilidade e com a mesma velocidade e, portanto, na mesma extensão que tinha sem as sanções e, portanto, isso vai ser sempre, de alguma forma, uma limitação à sua capacidade de expansão. E como em termos tecnológicos a Rússia tem não tem uma capacidade de emulação do Ocidente, nem sequer da China, obviamente que isso vai ser uma vulnerabilidade que vai ser difícil, não é totalmente inultrapassável, mas vai ser difícil de ultrapassar e vai ser ultrapassada com custos. Mas eu, relativamente às rotas, não tenho dados que possa dar. Muito obrigado, professor. Professor José Pedro.
Bom, eu, em termos de dados, também não tenho, nomeadamente estatísticas referente ao comércio do Mar Cáspio, não posso adiantar aqui nada de muito concreto. Posso fazer aqui uma observação, ou se quiserem uma reflexão, um pouco mais geral e complementar. Ligando a questão até com algumas reflexões também do professor Vítor Bento, e eu começava por aí. Eu julgo que a Rússia, primeiro, não é um Estado normal, pelo menos nos padrões ocidentais e da economia internacional. E é muito difícil de realmente avaliar o que ela vale em termos económicos, político-militares, precisamente por ser um Estado que não segue o padrão do que nós consideramos normais nestas comparações. E nós estamos aqui no Ocidente, isto de alguma maneira também encaixa com o que o professor Vítor Bento dizia, sempre a transitar ou de uma sobrevalorização da Rússia, que foi muito o que aqui foi focado, mas também passamos muito rapidamente para a Rússia aldeia de Potemkin, que não é o caso. Ou seja, é muito, muito difícil aferir a Rússia, eu diria por várias razões. E depois entram aqui nesta questão do comércio e do que pode fazer o Ocidente também. Em primeiro lugar, porque, de facto, a sua base económica, a Rússia precisa muito de se ir abastecendo no exterior e da tecnologia do Ocidente, não tenho dúvidas. Mas a verdade é também que nós vivemos num mundo extraordinariamente diverso, onde os fluxos de comércio internacional, e penso que isto também se vê, não é comércio, mas mostra, se nós virmos o peso do G7, o que era inicialmente nos anos 70 e vimos hoje, ele foi caindo e de que maneira? O G7 nos anos 70, quando surgiu, andava pelos 60 e tal por cento da economia mundial, ou 70, e agora anda pelos 40 e tal. E se passarmos para os indicadores do comércio, vemos também, portanto, as portas abertas à Rússia no mundo exterior, tendo em conta que o bloco coerente, como eu referi quando falei da atitude da Turquia, é apenas o núcleo do Ocidente político, ficam muitas portas abertas ou entreabertas, que eu acho que no mundo atual é praticamente impossível fechar. Começa a questão aí. Não significa isto que não tenha custos para a Rússia, seguramente que sim, porque é mais difícil conseguir os produtos, é mais difícil abastecer-se, provavelmente é mais caro. Ok, isto traz problemas, acentua as dificuldades da Rússia, acentua. Mas precisamos também ter em conta aqui várias coisas que eu acho que torna muito difícil a análise. Como a Rússia não é um país normal e numa economia normal, na verdade, uma economia de guerra não precisa de um PIB. Por exemplo, nós temos PIBs muito mais elevados no Ocidente. Mas o PIB elevado no Ocidente é largamente serviços. Os serviços contam zero numa economia de guerra. Numa economia de guerra, o que conta é base natural, que a Rússia tem, produtos alimentares, minerais, que a Rússia também tem, energia e capacidade industrial. Os serviços contam nada. E o Ocidente é essencialmente serviços. Portanto, é mais complexa a comparação. É evidente que há serviços que por acaso interessam. Os serviços financeiros permitem sanções eficazes e os serviços de seguros também permitem colocar bloqueio. E o Ocidente tem uma primazia. Mas nós temos que ter cuidado com estas comparações. E em segundo lugar, a Rússia tem uma capacidade de absorver perdas de vidas humanas, dirão muitos, um desprezo pela vida humana, coisa que eu infelizmente até concordo, mas que lhe permite aguentar baixas em massa, coisa que não é possível noutro Estado, portanto tem capacidade de aguentar e absorver o conflito de formas muito diferentes. Bom, e na sua população, isto agora entramos na questão económica, provavelmente suportar sacrifícios de uma forma que, se fosse um país normal ocidental, a população revoltava-se e não suportava. Mas temos visto, obviamente que parte da explicação é o que estarão a pensar, é um regime autoritário, reprima a dissidência, claramente parte da explicação é essa. Mas, mesmo em condições normais, a vida na Rússia deve ser bastante difícil para a maioria da população, portanto, a população que tem condições difíceis de vida é aquela que aceita melhor a guerra, porque a guerra é extraordinariamente difícil, mas em condições difíceis já vivem eles. E se conjugarmos isso também com a capacidade de recrutar em minorias, que se calhar todas em conjunto são quase a população da Ucrânia, vemos um quadro bastante diferente do que parece.
do que parece à primeira vista. Bom, e ao mesmo tempo, não estando a China no patamar que está os Estados Unidos, seguramente, está a tentar, mas ainda está no caminho, e outros países que vão fornecendo à Rússia, mas a verdade é que o espaço da tecnologia está-se a encurtar. Reparem, há uma coisa que eu acho que é extraordinariamente simbólica. Nós estamos a falar numa guerra na Europa. Alguém se lembra em guerras no passado, eu já disse isso noutros contextos, e isto é simbólico, alguém se lembra em guerras no passado de Estados não ocidentais fazerem armamento numa guerra na Europa? Vemos a Turquia, que não é um Estado ocidental, a fornecer guerra na Europa. Vemos o Irão a fornecer. Isto é uma inversão completa dos padrões tradicionais que estamos a assistir. O que significa que a margem de manobra de procurar coisas no resto do mundo está a aumentar, as distâncias tecnológicas estão a diminuir, as distâncias tecnológicas estão notoriamente a diminuir. Esta guerra mostra isso, mostra claramente isso, e nós esquecemos de outra coisa. A massa conta. A massa humana, que se pode ser, infelizmente, carne para canhão, conta. E a massa do equipamento militar, que pode não ser o mais sofisticado. Nós podemos dizer, o Ocidente tem o equipamento militar mais sofisticado. Não tenho dúvidas que, em geral, é verdade. Mas é caríssimo. Não estava feito para combates em massa. Vemos as dificuldades até que são quase estranhas com esta capacidade económica toda, mas depois, afinal, não há produção suficiente de artilharia e não sei o quê. Algo falha. Os russos podem não ter tão sofisticado, mas conseguem-na produzir. Isto mostra que a massa combinada com a tecnologia faz a diferença. E normalmente numa guerra prolongada a massa ganha, quando a distância não é muito grande. Normalmente numa guerra prolongada o padrão histórico é a guerra de atrito, ou a diferença tecnológica é muito grande, ou quem tem a capacidade de absorver perdas humanas e de material acaba por se embora. Portanto, o quadro é mais complexo. Isto não significa que a Rússia consiga fazer isto, não é? E que não esteja a passar enormes dificuldades e não esteja aqui a fazer bluffs de coisas que vão poder expelir da pior maneira e que a gente nem tem a percepção. Mas convém não subestimar estas facetas. Eu confesso que é muito difícil, eu acho, que avaliar as capacidades da Rússia efetivamente, pela falta de informação, pela lógica que eles distorcem a informação, mas porque não estamos num país normal, que tem fraquezas insuspeitas, mas também tem forças que nós às vezes não consideramos e que são forças neste contexto. A massa, a produção em massa de equipamentos que podem ser retrógrados, mas em massa vão matando e vão fazendo barreira, que se vê aqui, a massa de gente que se pode mandar para isto e acesso a tecnologia que pode não ser ocidental, mas que encurta a distância. Vejam o Irão conseguiu encurtar a distância, o Irão dos anos 80 da guerra Irão-Iraque não é o Irão de hoje em termos de material militar. Nem a Turquia é mesmo. Bom, essa ainda está na aliança, pronto, ainda tem aqui os seus mecanismos. Tudo isto hoje são portas abertas para a Rússia. E tirem as conclusões. Vamos ter agora uma última questão da doutora Zeynep Kaleli, encarregada de negócios da Embaixada da Turquia, que, por favor, pedia que fosse sucinta, na medida possível. Muito obrigada por este webinar e agradeço aos oradores que o professor Teixeira Fernandes conhece o nosso país muito bem. Eu só queria partilhar algumas considerações. Para começar, eu gostaria de dizer que a inestabilidade não beneficia nosso país. A Turquia não ganha com inestabilidade. Como não ganhou em crises de guerra do Iraque, de Síria, nos países balcânicos, nós não queremos inestabilidade, não criamos inestabilidade. Quando existe uma inestabilidade na nossa região, nós reaccionamos contra isso. E como o professor e todos os colegas sabem muito bem, nós lutamos 12 guerras contra a Rússia e não ganhamos todos. E a Rússia é nosso vizinho e temos uma certa experiência de viver e coabitar com a Rússia. E, por outro lado, a Ucrânia é nosso parceiro estratégico desde 2011 e nossas relações bilaterais, políticas, econômicas são muito complexas, são excelentes.
y también tenemos lazos históricos con Ucrania. En este contexto, nuestro entendimiento de apoyar a independencia, soberanía e integridad territorial de Ucrania de facto es incuestionable. Nuestro apoyo a Ucrania continúa, mas achamos que o prolongamento da guerra aumenta o risco de escalada e complica ainda mais a dinâmica de segurança. E essa guerra, a curto prazo, meio prazo e largo prazo, não beneficia a Turquia. ¿Por qué no beneficia? Porque Turquía es un país que depende 70% de energía de recursos de extranjero. Tenemos, por ejemplo, dependemos de exportaciones, dependemos de servicios como turismo y teníamos muchas relaciones comerciales tanto con Ucrania como Rusia, que es suministro de nuestro 20% ASU, que es un material muito importante, vinha da Ucrânia, tanto cereais, etc. Não quero entrar em detalhes. Com este entendimento, temos... Agora, vou começar o vídeo. Agora, obrigada. E nossas perspectivas... Como temos defendido sistematicamente uma solução que será moldada através das negociações. Com este entendimento, organizamos a reunião de mais alto nível entre as partes desde o início das hostilidades em março de 2022. Em realidade, eram duas reuniões e acho que eram únicas aproximações entre os dois países. E tanto como queria subrayar nossa iniciativa de guerra de Mar Negro, GRAIN, como se diz em português, Mar Negro, iniciativa de cereais do Mar Negro, e acho que tive certo sucesso esta iniciativa. E devemos também notar que as hipóteses de sucesso serão maiores se envolvermos a Rússia na prosecução da diplomacia. Isso queríamos fazer neste momento. Nós consideramos que a via diplomática não deve ser ignorada, apelamos às partes para que mantenham viva a perspectiva de prosseguir as negociações e continuamos também empenhados a desempenhar o nosso papel na procura de paz quando as partes estiverem prontas para ela. E neste momento também estamos a estudar a possibilidade de um quadro de segurança renovado que permite uma navegação comercial segura no Mar Negro. E como o professor Teixeira Fernandes mencionou, nós temos, claro, certa capacidade militar bastante avançada, onde estamos apoiando a Rússia com motores, apoiamos a tecnologia militar da Ucrânia, conhecendo o tema de drones, e estamos a suministrar também anti-submarine corvettes. E desculpe. Eu vou continuar em português, não sei se está compreensível. Sim, bem. Pedir apenas que, da medida do possível, fosse sucinta. Tá bom, não vou demorar muito. E nossas capacidades militares, achamos que queremos oferecer esta capacidade militar dentro da União Europeia, nossos parceiros europeus, que sabemos que Ucrânia precisa de alguns suministros e alguns material militar, e a União Europeia está a estudar a possibilidade de dar mais apoio nesse sentido, mas tem que colaborar com seus parceiros como a Turquia ou outros países. E em vez de ter interesses próprios, temos que pensar em interesse comum da Ucrânia. E por último, queria subrayar que nosso papel em NATO, estamos bastante ativos em NATO e recentemente temos começado uma iniciativa no Mar Negro com Bulgária e Romênia para um sistema de antiminas
e estamos a apoiar a Romênia no espaço aéreo e acho que somos um parceiro bastante confiável dentro da NATO. Muito obrigada. Muito obrigado pela ajuda e pelo esclarecimento e uma certa visão interna que nos foi bastante importante. Pelo último, queria propor uma coisa ao Instituto e acho que seria muito bom, porque é um tema muito amplo, tem muitos aspectos e merece uns expertos que conhecem o tema dessa perspectiva da Turquia. A próxima vez temos que organizar uma atividade juntos e temos que convidar a gente de Turquia, acadêmicos, diplomatas, para discutir este tema desde o ponto de vista de Turquia. Gostaria de continuar a falar com o Instituto neste tema. Muito obrigada. Tenho certeza que a diretora do Instituto tomou boa nota e, portanto, teremos todo o gosto em voltar ao contacto, com certeza. E para finalizar, eu ia pedir uma intervenção muito rápida, por favor. Eu editava aqui um tema de qual seria o cenário que mais favorável para o cenário de final de conflito, mais favorável para a Turquia, de maneira a podermos finalizar com uma boa esperança para o término do conflito. Professor Vítor Bento, por favor. Digamos, sobre as consequências para a Turquia, não tenho isto devidamente medido, porque aquilo que me tinha sido pedido era apenas a componente geoeconómica e eu não tive a estudar a parte específica da Turquia, mas já que me deu a palavra eu aproveito só para comentar aquilo que disse o professor Teixeira Fernandes, porque acho que é importante. Eu reconheço que é verdade, em caso de conflito, em caso de guerra, o PIB deve ser medido de maneira diferente e, portanto, há variáveis que são mais relevantes, variáveis que são menos relevantes, mas sublinho também outra coisa. Uma coisa é a economia em guerra defensiva, outra coisa é a economia em guerra ofensiva. Naquilo que disse, os variáveis que referiu são muito importantes na guerra defensiva e, portanto, que aumentam o grau de resistência, e por isso eu disse no início que a Rússia era muito provavelmente inexpugnável, mas em termos de guerra ofensiva, essas variáveis perdem peso relativo e a capacidade de outras capacidades, inclusivamente a capacidade da população a aguentar sacrifícios é muito menor. Há vários estudos que apontam que há uma correlação muito elevada entre o grau de desenvolvimento económico, portanto o grau de afluência económica, portanto o grau de expectativas que a população tem e a disponibilidade para entrar em atividades bélicas. Portanto, à medida que as sociedades têm um grau de afluência maior, a disponibilidade das populações para entrarem diretamente em atividades bélicas tem sido muito menor e os países com baixo nível de desenvolvimento têm um grande apetite bélico. E nós vemos inclusivamente que os próprios Estados Unidos têm estado presentes em vários conflitos internacionais, mas quando se trata de ter que enfrentar perdas humanas e perdas humanas que possam ter, enfim, algum significado, mesmo que sejam muito inferiores ao número de suicídios que as Forças Armadas americanas têm em casa, isso cria logo uma restrição muito séria e, tanto que limita muito a capacidade do país de continuar a envolver nesses conflitos. Portanto, fazia só essa pequena diferença. Relativamente, enfim, não fugindo totalmente à pergunta que fez, embora não seja o mais habilitado para falar nela, o resultado ideal seria voltar ao quadro de partida. Muito obrigado, professor. Para finalizar, professor José Pedro. Bom, o resultado ideal, obviamente, seria uma saída política que permitisse à Ucrânia recuperar a sua integridade territorial, saída política negociada e aceite por ambas as partes. Não seria a Ucrânia, por isso é o objetivo dela, mas seria pela Rússia. Fica sempre duas incógnitas, obviamente, sobre isso. A primeira é se isto é militarmente possível, não é? E a segunda, mesmo que isso existisse, se a Rússia, mesmo com o governo atual em fraqueza, aceitasse, fosse apenas um intervalo até se recompor e voltar a essa situação. Agora, o que eu diria relativamente aqui sobre o papel da Turquia, como eu disse, a Turquia tem também um papel positivo na NATO e não é por acaso que continua a ser membro e que há essa percepção. Agora, percebo obviamente que se defenda aqui a política oficial da Turquia, naturalmente que se nós estamos numa instituição, o nosso papel é mesmo apresentar essas mais-valias. Simplesmente eu acho
que a realidade é muito mais multifacetada, pelas próprias características do país, como eu referi, e que por vezes os seus interesses encaixam bem nos do Ocidente e outras vezes na realidade não encaixam bem e as rotas de colisão são bastante óbvias, gosto ou não de se assumir isso dessa forma. Em qualquer caso, eu insisto num aspecto que me parece importante. Julgo que a Turquia, apesar de toda, e insisto na palavra ambiguidade estratégica, o balanceamento, se quiser a palavra mais simpática, isto é como o copo meio vazio ou meio cheio, cada um olha para a parte, para uma parte da história, nunca é a história toda. Mas que tem de facto aqui um potencial papel positivo, que eu acho que há essa consciência e deve haver do lado da NATO. Eu referi isso e volto também a terminar com essa ideia, porque é uma mais-valia, apesar de tudo, o Presidente da Turquia conseguiu isso, manter portas abertas de conversação com Vladimir Putin e com Zelensky, coisa que nenhum líder ocidental tem nesta altura. Portanto, um dia que se chega a um processo, seja qual for a situação, esperemos que militarmente bastante favorável à Ucrânia, mas isso, bom, são as contingências que iremos ver, mas um dia que se chega a esse ponto em que será necessário haver algum tipo de conversação política, eu julgo que naturalmente a Turquia pode ter aqui um papel. Claro que é evidente, os Estados Unidos serão sempre determinantes depois em qualquer solução, até porque é um interlocutor que a Rússia no fundo reconhece em nome do Ocidente, mas isto não significa que nessa aproximação e mediação não possa existir aqui esse papel. Espero que esse dia esteja relativamente próximo, infelizmente acho que os sinais no terreno não apontam muito nesse sentido, mas aí sim, concordo que há uma mais-valia que não deve de forma nenhuma ser subestimada e que eu acho que na prática se mostrará útil quando chegarmos a esse tipo de situação. Agora, o melhor cenário seria esse, indiscutivelmente. Confesso que se me perguntarem a minha opinião, acho difícil que a guerra termine com uma vitória total que a Ucrânia ambiciona, mas a guerra já teve muitas voltas, a guerra é o terreno da incerteza. Nós já houve alturas que dávamos como quase, no início dávamos como quase certa a vitória da Rússia, depois passamos a dar como quase certa a vitória da Ucrânia, agora já duvidamos muito do resultado. As contingências e a incerteza, obviamente, e os factos que se atravessam podem alterar muito o rumo dos acontecimentos, portanto eu não arriscaria aqui grandes situações. Mas sim, julgo que a Turquia pode, de facto, nesse contexto, ser dos Estados que mais facilitem depois alguma negociação política e conversação, que terá que existir, seja qual for o resultado final, será que, nem que seja para um cessar-fogo tipo Coreia, onde, pronto, concordam apenas em cessar os combates numa linha e depois se verá mais à frente o que é que se poderá fazer. Bom, eu terminava com isto. Muito obrigado. E com isto concluímos. É pena porque realmente o debate estava a alongar-se bem, estava a ser bastante interessante, mas o tempo acaba por ser sempre mandatório nestas questões. Tivemos 170 pessoas presentes, o que é um excelente número e adorei a dinâmica e agradeço os desafios que lançaram, principalmente na fase de debate, espero que tenha agradado. Cumprimento a diretora do Instituto de Defesa Nacional, a professora Isabel Nunes, e naturalmente convido-vos para as próximas ações do Instituto de Defesa Nacional e também, em particular, do curso de Riscos Geopolíticos Estratégicos Executivos, que é a parceria desta casa e também da Porto Business School, onde vai decorrer, e relembro, não sei se já tinha falado, o lançamento do livro do professor Teixeira Fernandes, no sábado às 16 horas. Seria um gosto ver-vos por lá. E será um gosto maior ainda ver-vos nas próximas atividades que formos desenvolvendo. Muito obrigado a todos e até breve. Obrigada. Professor Vítor Bento, muito obrigado. Obrigado, eu também. Obrigado. Foi pena não estarmos pessoalmente na mesma mesa. É verdade, é verdade. Ficará para uma outra oportunidade, que estou certa que encontraremos. Muito obrigada a ambos. Resto bom dia a todos. Obrigado. Obrigada, bom dia.